Bomba! A Promotoria Anticorrupção abre a porta para que Aldama não vá para a prisão pelo esquema Coldo. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares, uma edição importantíssima, porque temos uma informação que vai ser muito, mas muito relevante para os próximos meses. Muita atenção, porque a Promotoria Anticorrupção abre a porta para que o empresário Victor de Aldama não vá para a prisão. Ele pode ser condenado pelos crimes pelos quais vai ser julgado, mas que não entre na cadeia. Tudo isso depois de sua confissão, de sua colaboração diária com a justiça. Com certeza, ele merece. Vamos compartilhar na tela, como sempre fazemos, essa informação tão relevante que trazemos em Medidas Cautelares. E que com certeza não vai agradar em nada ao Pedro Sanches, mas que ele aguente com todo o respeito, porque se não fosse pelo Aldama, não teríamos chegado onde chegamos. Com todas as investigações do esquema Coldo e de outros esquemas de corrupção que com certeza estão encurralados. Ao governo de Pedro Sanches, se ainda não fizeram, inscrevam-se no canal Medidas Cautelares. As informações já estão na tela. Atenção, a Promotoria Anticorrupção deixou aberta a possibilidade de que o empresário Victor de Aldama não vá para a prisão após sua confissão no esquema Coldo. Em sua acusação, o Ministério Público pediu 7 anos de prisão para Aldama, após considerar uma atenuante por colaborar com a Justiça. Em comparação com os 24 anos de prisão e os 19 anos e meio, respectivamente, que pediu para os outros 2 acusados, ou seja, o ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, e seu ex-assessor, Coldo Garcia. Nesta quinta-feira, o Tribunal Supremo realizou uma audiência preliminar na qual estive presente sobre o julgamento da primeiro desdobramento do esquema Coldo, na qual as partes apresentaram à Corte as questões preliminares e as possíveis causas de nulidade, antes da realização da audiência oral prevista para o mês de abril. Durante sua intervenção, o procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, fez referência à possível redução no pedido de pena para Aldama nestes termos, dizia textualmente Luzon na audiência. Esse prêmio, essa pena menor, é a que estabelece imperativamente o Código Penal no artigo 21. A discussão pode estar em saber se essa colaboração é qualificada ou determina a atenuante como muito qualificada ou não. Mas, de qualquer forma, antes da realização do julgamento oral, isso me parece que não era oportuno. Fontes jurídicas consultadas pelo Liberdade Digital destacam que as palavras do procurador-chefe anticorrupção antecipam que a discussão será se a colaboração de Dama com a Justiça será considerada como uma atenuante qualificada ou muito qualificada. Para determinar isso, realiza-se o julgamento. Dessa forma, Alejandro Luzon está abrindo a porta para a possibilidade de uma atenuação maior da pena que o Ministério Público solicitará para o empresário. Em sua peça de acusação, o Ministério Público pediu para Aldama 4 anos de prisão por crime de organização criminosa e mais 3 anos de prisão pelo crime continuado de suborno. A Promotoria Anticorrupção destacou em sua acusação a atenuante de confissão, a 4ª do artigo 21 do Código Penal. Por isso, fixou a pena mínima prevista em lei para ambos os crimes, sem reduzi-la sequer em 1 grau, até agora. Esse dado é importante, ou seja, foi o que o Ministério Público pediu em sua peça de acusação. 4 anos de prisão para Aldama por organização criminosa e mais 3 anos de prisão pelo crime continuado de suborno. A colaboração de Aldama com a Justiça foi considerada naquele momento? Sim, porque pediu a pena mínima para esses crimes. Mas, e isso é muito relevante, ainda não reduziu a pena nem em 1 nem em 2 graus. Isso é o que o Ministério Público Anticorrupção vai ter que avaliar durante o julgamento. Ou seja, ele se apresenta ao julgamento com o pedido de pena mínima para Aldama, por ambos crimes previstos em lei, que são 4 e 3 anos, respectivamente, por organização criminosa e crime continuado de suborno. Mas isso não significa que o Ministério Público Anticorrupção já tenha reduzido o pedido de pena. Isso é o que precisa ser decidido durante o julgamento, que provavelmente acontecerá em abril.
As mesmas fontes consultadas pelo Medidas Cautelares destacam que o Ministério Público Anticorrupção deve avaliar se a colaboração de Aldama com a Justiça é uma atenuante qualificada, podendo reduzir o pedido de pena em 1 grau ou ser considerada muito qualificada, reduzindo o pedido de condenação em até 2 graus. Se o Ministério Público reduzir em apenas 1 grau o pedido de penas pelos crimes de organização criminosa e crime continuado de corrupção, nenhum dos 2 crimes seria punido com mais de 2 anos e, portanto, Aldama não iria para a prisão. Isso também precisa ser explicado. Ou seja, mesmo que os 2 crimes separadamente somassem mais de 4 anos, como nenhum dos 2 crimes ultrapassa esse tempo individualmente. Ultrapassa 2 anos, ele não iria para a prisão. Ou seja, não importa que no final condenem Aldama por organização criminosa a 2 anos e mais 2 anos pelo crime continuado de corrupção, somando no total 4. Como nenhum dos crimes isoladamente passa de 2 anos, ele não iria preso, certo? Mas além disso, se o Ministério Público Anticorrupção reduzisse 2 graus, considerando essa atenuante como muito qualificada, é possível que nem a soma dos 2 crimes ultrapassasse 2 anos. Ou seja, se a atenuante for considerada muito qualificada, então o crime continuado de corrupção e o de organização criminosa, a soma das 2 penas talvez nem ultrapassasse, em determinado momento, os 2 anos de prisão. Tudo bem? Com isso, podemos dizer que, na verdade, Aldama tem, vamos dizer assim, a possibilidade de não ir para a prisão bem ao seu alcance. O Ministério Público deve aguardar a realização da audiência de julgamento para decidir, e a declaração de Aldama segue tão contundente quanto na fase de instrução. Ao final do julgamento, Alejandro Luzon terá que solicitar a pena final para o empresário. Cabe destacar também outro aspecto importante. Durante esta audiência preliminar, em que estive presente no Supremo Tribunal da Espanha, o advogado de Aldama, José Antônio Ochoa Choclan, adiantou que o empresário, durante seu depoimento, responderá a todas as partes com total transparência para não causar nenhum prejuízo à defesa. Um dado importante, Aldama vai com tudo durante o processo. Ninguna indefensión. Por fim, o advogado do caso Aldama mencionou uma situação importante prevista no artigo 570 quater do Código Penal, que prevê, atenção, a redução direta de até é uma situação prevista no artigo 570 quater do Código Penal, que estabelece na audiência preliminar a pena, certo, para Aldama. Assim está exatamente previsto no Código Penal. Neste artigo 574, diz que os juízes ou tribunais, conforme está no Código Penal, neste artigo 570 quater, diz que os juízes ou o Tribunal Supremo poderão impor ao responsável por qualquer dos crimes previstos neste capítulo a pena inferior em 1 ou 2 graus, sempre que o indivíduo tenha abandonado voluntariamente suas atividades criminosas e tenha colaborado ativamente com as autoridades ou seus agentes, seja para obter provas decisivas para a identificação ou captura de outros responsáveis, ou para impedir a atuação ou o desenvolvimento das organizações ou grupos aos quais tenha pertencido, seja para evitar a perpetração de um crime que estivesse prestes a ser cometido dentro ou por meio dessas organizações ou grupos. Ou seja, este artigo 570 quater do Código Penal está nos descrevendo o que fez Victor de Aldama. Com isso, a Promotoria Anticorrupção ainda tem mais uma opção, que é recorrer diretamente a esse artigo para reduzir em até 2 graus a pena de prisão que solicita ao final do julgamento para Victor de Aldama. É, sem dúvida, uma informação muito relevante, porque, de fato, Aldama tem, digamos, ao alcance das mãos, bem perto, a possibilidade de não voltar para a prisão. Vocês lembram que ele foi detido no âmbito do esquema dos hidrocarbonetos, ficou quase 1 mês em prisão preventiva, então ele poderia ser condenado por essa organização criminosa e por esse crime de corrupção continuada, mas não iria para a cadeia, não iria para a Costa de Prim. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado e deixem seus comentários ou opiniões. O que acham de Aldama? Enfim, acho que graças a Aldama chegamos onde chegamos e vale a pena perdoar seus crimes se ele fizer Pedro Sanches cair. Com certeza. Vocês podem se tornar sócios escolhidos por menos de 3 euros ou supremos por menos de 7 euros mensais. Também podem colaborar via Bizum no 627556370, 62755563706, 62755563706, 62755563770. O principal, como sempre digo, é que essa informação alcance todos, pois informação é poder. Até breve!